Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada emocionante aqui no nosso canal, onde as histórias se desdobram e os corações se encontram nos caminhos mais inesperados. Hoje, vamos mergulhar em um universo onde o destino tece tramas surpreendentes, unindo mundos que pareciam irreconciliáveis. Conheçam Clara Mendes, uma jovem que, apesar das adversidades da vida, carrega em si uma pureza e uma força silenciosa. Sua rotina como empregada na imponente mansão dos Castellani a colocou no caminho de Victor, um homem de poder inquestionável, cuja frieza parecia ser tão vasta quanto sua fortuna. Ele, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida e de seu império, jamais imaginaria que uma simples presença poderia abalar suas estruturas. Mas o que acontece quando a vulnerabilidade de um encontra a solidão do outro em um momento de fraqueza, quebrando as barreiras invisíveis que os separavam? Uma noite, um segredo, e a descoberta de uma vida que cresce onde menos se esperava. Como uma simples empregada pode esconder uma verdade tão monumental de um homem que controla tudo ao seu redor, um homem que por trás de sua fachada de aço guarda suas próprias cicatrizes. E quando o inevitável se revela, quando o segredo vem à tona de forma avassaladora, que tipo de proposta chocante pode surgir para tentar controlar o incontrolável? Preparem-se para testemunhar a colisão de dois mundos, a luta contra o preconceito e a lenta, mas poderosa, transformação de corações que pareciam destinados à solidão. Será que o amor pode realmente florescer nos terrenos mais áridos, desafiando todas as expectativas e quebrando as barreiras mais intransponíveis? Acompanhem cada passo dessa jornada, onde cada escolha pode mudar um destino para sempre, e onde a mais pura das emoções pode surgir do mais improvável dos encontros. É por histórias como essa, cheias de reviravoltas e sentimentos profundos, que somos tão gratos pela sua companhia. Seu like, seu comentário e seu compartilhamento são o combustível que nos impulsiona a trazer cada vez mais narrativas que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a vida. E se você ainda não faz parte da nossa família, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias, que prometem prender sua atenção do início ao fim. Enquanto se preparam para mergulhar nesse universo, me contem. O que vocês estão fazendo agora? Estão relaxando depois de um longo dia, preparando um café ou um chá, talvez arrumando a casa, ou apenas curtindo um momento de paz? Compartilhem nos comentários. Adoro saber como nossas histórias fazem parte do seu dia. Agora, sem mais delongas, preparem-se. A história de Clara Mendes e Victor Castellani está prestes a começar. Clara Mendes acordava antes mesmo dos primeiros raios de sol tocarem as janelas de seu pequeno quarto. Um espaço modesto e funcional nos fundos da grandiosa propriedade Castellani. A vida nunca tinha sido um caminho fácil para ela. Órfã desde muito jovem, aprendeu a depender apenas de si mesma, a valorizar cada oportunidade e a não nutrir grandes expectativas de ninguém. Seus sonhos, que um dia foram vastos e cheios de cores vibrantes, haviam se transformado em aspirações mais realistas e focadas na sobrevivência, na busca por uma dignidade que o trabalho árduo podia oferecer. Com seus 20 e poucos anos, Clara possuía olhos que, apesar de carregarem uma melancolia discreta, também refletiam uma resiliência inabalável, forjada nas incontáveis dificuldades que a vida lhe impôs desde muito cedo, tornando-a forte e silenciosa em sua jornada. Ao percorrer os corredores silenciosos da mansão, Clara sentia a imensa disparidade entre sua existência e o luxo que a envolvia. Os pisos de mármore, polidos até o brilho, espelhavam os lustres de cristal que repousavam cobertos, protegidos da poeira. As paredes exibiam obras de arte de valor inestimável, e os móveis antigos contavam histórias de gerações que não eram as suas. Aquele lugar era um universo à parte, um verdadeiro palácio moderno, onde ela se movia como uma sombra, uma peça essencial, mas quase imperceptível, na vasta engrenagem da fortuna dos Castellani. Ela caminhava com a leveza de quem não deseja perturbar a quietude,
mas também com a plena consciência de que todo aquele esplendor não lhe pertencia, nem jamais faria parte de sua realidade. Sua jornada diária começava na cozinha, onde preparava o café da manhã que seria servido em uma mesa imponente, quase sempre vazia, aguardando a presença solitária de Victor Castellani. Ele era o senhor de tudo aquilo, o cérebro por trás do império que sustentava tamanha grandiosidade. Clara raramente o via de perto, e quando isso acontecia, era sempre um vislumbre rápido, um vulto elegante e poderoso que passava apressado, envolto em uma aura de seriedade e uma distância quase intransponível. Victor era um homem de poucas palavras, com um olhar penetrante que parecia decifrar as pessoas, mas que nunca se demorava em ninguém, muito menos nela, a empregada que cuidava de sua casa com dedicação e discrição. A solidão era uma companheira constante na vida de Clara, tanto em sua esfera pessoal quanto no ambiente de trabalho. Na mansão, mesmo com a presença de outros funcionários, a rígida hierarquia e a formalidade criavam barreiras invisíveis. Cada um em sua função, cada um em seu próprio mundo, sem grandes trocas ou intimidades. Clara, por sua natureza reservada e pelas circunstâncias de sua vida, não buscava grandes laços de amizade ali. Ela apenas cumpria seu papel, dia após dia, com a esperança silenciosa de que um dia pudesse ter algo mais, algo que fosse verdadeiramente seu, longe da sombra da riqueza alheia e da constante lembrança de sua própria falta de posses e de um lar de verdade, um refúgio seguro. Victor Castellani representava um verdadeiro enigma para Clara. Ela captava fragmentos das conversas dos outros empregados, os boatos sobre seus negócios milionários, suas viagens incessantes e sua vida particular, que parecia ser tão reclusa quanto a dela. Ele era o tipo de homem que impunha respeito e um certo receio, não por maldade, mas pela sua presença avassaladora e pelo poder que emanava de cada gesto. Para Clara, Victor era a personificação de um universo que ela só conhecia através de revistas e da televisão, um mundo de decisões cruciais e consequências grandiosas, muito distante de sua realidade de tarefas domésticas e preocupações cotidianas. A distância entre eles não era apenas social, mas um abismo de experiências e de expectativas de vida. Apesar de toda a opulência, Clara percebia uma sutil melancolia pairando sobre a mansão, especialmente nos momentos em que Victor estava presente. As refeições eram marcadas pelo silêncio. Os vastos cômodos pareciam ecoar um vazio, e a ausência de um calor humano genuíno era quase palpável. Ela imaginava que, por trás de toda aquela riqueza e poder, Victor também carregava seus próprios fardos, suas próprias solidões, embora de uma natureza completamente distinta da dela. Era uma observação silenciosa, uma empatia que brotava de sua própria vivência, mas que ela jamais ousaria verbalizar, mantendo-se sempre em seu lugar, cumprindo suas obrigações com a discrição que a caracterizava e a protegia. E era nesse cenário de contrastes marcantes e silêncios eloquentes que Clara passava seus dias, permitindo-se sonhar acordada com um futuro que parecia distante, mas que ela se recusava terminantemente a abandonar. Ela visualizava uma vida simples, talvez com uma pequena casa, um jardim florido, e a tão almejada liberdade de ser a única dona de seu tempo e de suas próprias escolhas. Esses pensamentos eram seus pequenos santuários, momentos preciosos de fuga da realidade que a cercava, onde a grandiosidade da mansão Castellani servia não apenas como um lembrete constante do que ela não possuía, mas também como uma inspiração para o que ela poderia um dia alcançar, com sua própria força e determinação inabalável. Assim os dias se sucediam na mansão Castellani, cada um aparentemente igual ao anterior, mas carregando em si a promessa silenciosa de que algo estava prestes a mudar de forma irreversível. Clara continuava sua rotina, seus pensamentos voando para muito além das paredes daquela casa imponente, enquanto Victor seguia sua vida de poder e solidão, completamente alheio à pequena e frágil chama de vida que começava a se acender de maneira totalmente inesperada, bem debaixo de seu teto.
O palco estava montado, os personagens em seus devidos lugares, e o destino, com sua ironia peculiar e seus caminhos misteriosos, preparava-se para tecer uma trama que uniria esses dois mundos de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Uma noite em particular quebrou a rotina monótona da mansão Castellani, uma noite que se desenrolou de maneira completamente diferente de todas as outras. Uma tempestade forte e inesperada se abateu sobre a cidade, trazendo consigo um blackout que mergulhou a vasta propriedade em uma escuridão quase total, apenas pontuada pela luz bruxuleante de algumas velas que os funcionários acenderam às pressas. Victor Castellani, que geralmente se recolhia cedo ou viajava a negócios, estava em casa preso pela força da natureza e, talvez, por seus próprios pensamentos turbulentos. Clara, que já se preparava para descansar em seu quarto modesto, foi chamada para ajudar a organizar as coisas, garantindo que tudo estivesse em ordem, apesar da falta de energia, uma tarefa que a colocou em uma proximidade incomum com o patrão. Victor não estava em seu estado habitual de frieza calculista. A escuridão e o barulho da chuva forte pareciam ter abalado sua compostura, revelando uma camada de vulnerabilidade que Clara nunca tinha presenciado. Ele estava na biblioteca, uma taça de uísque na mão, os olhos fixos na janela escura, onde os raios iluminavam a noite por breves instantes. Havia uma tensão em seus ombros, um cansaço em seu rosto que ia além da exaustão física. Clara o observava de longe, enquanto acendia mais velas e organizava alguns livros que tinham caído de uma estante, sentindo uma pontada de algo que se assemelhava à empatia por aquele homem tão poderoso e, naquele momento, tão visivelmente sozinho e desprotegido. A atmosfera pesada na biblioteca era quase palpável, e Clara, com sua sensibilidade aguçada, percebeu que Victor não estava apenas lidando com a falta de luz, mas com algo muito mais profundo. Ele parecia distante, perdido em pensamentos que o atormentavam, e a formalidade habitual entre eles se desfez um pouco na penumbra. Em um momento de silêncio, quando o som da chuva parecia diminuir por um instante, Clara se aproximou, não para perguntar se ele precisava de algo, mas para oferecer uma pequena vela que ela tinha acendido, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa de centro, perto dele. "Está tudo bem, Sr. Castellani?" ela perguntou, a voz suave, quase um sussurro, quebrando o silêncio opressor que pairava no ar. Uma pergunta simples, mas carregada de uma genuína preocupação. Victor ergueu os olhos e, pela primeira vez, Clara sentiu que ele a via de verdade, não apenas como uma funcionária, mas como uma pessoa. O olhar dele, geralmente tão impenetrável, revelou uma mistura de surpresa e uma tristeza profunda que a atingiu em cheio. "Não, Clara", ele respondeu, a voz rouca, quase inaudível. "Não está tudo bem." Ele não elaborou, mas a confissão, vinda de um homem tão reservado, foi o suficiente para quebrar a barreira invisível que os separava. Naquele instante, a diferença de status social, a distância entre seus mundos, tudo pareceu desaparecer, substituído por uma conexão humana inesperada, um reconhecimento mútuo de suas próprias solidões e fragilidades que se encontravam naquele momento de escuridão e vulnerabilidade. A conversa que se seguiu foi breve, mas intensa. Victor, em um raro momento de desabafo, falou sobre a pressão dos negócios, a solidão do poder e a ausência de alguém para compartilhar seus fardos. Clara, por sua vez, ouviu com atenção, oferecendo um conforto silencioso que ele não sabia que precisava. A proximidade física, a penumbra, o som da tempestade lá fora, tudo contribuiu para criar uma atmosfera de intimidade forçada, mas estranhamente acolhedora. Foi um momento de fraqueza mútua, de carências expostas, que culminou em um beijo inicialmente hesitante, depois mais intenso, que selou a quebra de todas as regras e expectativas que regiam a relação entre patrão e empregada, um beijo que prometia mudar tudo. Naquela noite, sob o manto da escuridão e da tempestade, Victor e Clara se entregaram a uma paixão inesperada, um encontro de almas solitárias que buscavam um refúgio momentâneo um no outro. Não era amor, não ainda,
mas uma conexão visceral, um alívio para a solidão que ambos carregavam, cada um à sua maneira. O amanhecer trouxe consigo a luz, mas também uma mistura de confusão, arrependimento e uma consciência aguda de que algo irreversível tinha acontecido. Clara saiu do quarto de Victor antes que o sol estivesse alto, com o coração pesado e a mente em turbilhão, sabendo que tinha cruzado uma linha que jamais deveria ter sido ultrapassada e que as consequências daquela noite poderiam ser devastadoras para sua já frágil existência. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio constrangedor entre eles, uma tensão não dita que pairava no ar sempre que se encontravam. Victor voltou à sua postura habitual de frieza e distância, como se a noite da tempestade nunca tivesse existido, ou como se fosse um erro a ser esquecido. Clara, por sua vez, tentava apagar da memória o calor daquele encontro, focando em suas tarefas, mas sentindo uma estranha mistura de vergonha e uma pontada de algo que se assemelhava à saudade. Mal sabia ela que, daquele encontro proibido, uma nova vida já começava a florescer dentro dela, um segredo que logo se tornaria impossível de esconder e que mudaria para sempre o destino de ambos, ligando-os de uma forma que nem a riqueza, nem a distância social poderiam jamais desfazer. Os dias que se seguiram àquela noite de tempestade foram um borrão de emoções confusas para Clara. Ela tentava com todas as suas forças apagar da memória o toque de Victor, a intensidade daquele encontro inesperado, mas era como tentar segurar a água entre os dedos. Cada vez que o via, mesmo que de longe, um arrepio percorria sua espinha, uma mistura de vergonha, medo e uma estranha, quase imperceptível, atração que a deixava inquieta. Victor, por sua vez, parecia ter erguido muros ainda mais altos ao redor de si, voltando a ser o milionário frio e distante de antes, como se a vulnerabilidade daquela noite nunca tivesse existido. Clara se convencia de que tudo não passou de um erro, um lapso momentâneo de sanidade de ambos, e que a melhor coisa a fazer era esquecer e seguir em frente, mantendo a distância que sempre existiu entre eles. No entanto, o corpo de Clara começou a enviar sinais que ela não podia ignorar. Pequenos enjoos matinais, um cansaço incomum que a acompanhava mesmo após uma noite de sono, e uma sensibilidade aguçada a certos cheiros que antes não a incomodavam. No início, ela atribuiu tudo ao estresse, à rotina exaustiva na mansão e à confusão emocional que a noite com Victor havia provocado. Tentava se convencer de que era apenas uma indisposição passageira, um reflexo de sua mente perturbada, mas no fundo, uma semente de preocupação começava a germinar em seu coração, uma intuição feminina que sussurrava uma verdade que ela temia confrontar, uma verdade que poderia virar sua vida de cabeça para baixo, de uma vez por todas. A cada dia que passava, os sintomas se tornavam mais evidentes, mais insistentes, e a negação de Clara se tornava mais difícil de sustentar. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, o cheiro do café forte a fez correr para o banheiro, onde vomitou tudo o que tinha comido. Foi nesse momento, com o corpo tremendo e a mente em pânico, que a ficha caiu. Ela não estava apenas estressada ou indisposta. Havia algo mais, algo muito maior e mais transformador acontecendo dentro dela. A possibilidade, antes apenas um sussurro distante, agora gritava em sua mente, trazendo consigo uma onda avassaladora de medo e desespero, misturada com uma estranha e quase imperceptível sensação de milagre. Com o coração apertado e as mãos trêmulas, Clara conseguiu uma folga e foi até uma pequena farmácia na cidade vizinha, longe dos olhos curiosos da mansão. Comprou um teste de gravidez, escondendo-o como se fosse um tesouro proibido. De volta ao seu quarto, com a porta trancada e o mundo lá fora silenciado, ela realizou o teste. Os minutos de espera pareceram uma eternidade, cada segundo se arrastando, carregado de uma ansiedade quase insuportável. Quando as duas linhas apareceram, claras e inconfundíveis, o chão pareceu sumir sob seus pés. Clara estava grávida. A confirmação daquela nova vida dentro dela a atingiu como um raio, misturando choque, pânico e uma pequena, mas poderosa, onda de ternura que a fez levar a mão à barriga.
O pânico inicial logo deu lugar a uma enxurrada de perguntas e medos. Como ela, uma empregada sem família, sem recursos, sem um lar de verdade, criaria um filho? E Victor? Como ele reagiria a essa notícia? A imagem de sua frieza e seu controle absoluto a invadiu, e Clara teve certeza de que ele jamais aceitaria uma situação como essa. Ela imaginou o escândalo, a demissão humilhante, a vergonha pública. A sociedade, a família de Victor, todos a julgariam, a apontariam como uma oportunista, uma mulher que tentava se aproveitar de um homem rico. O medo de ser expulsa, de ficar sozinha e desamparada com um bebê nos braços, era avassalador e a fez sentir-se completamente perdida e sem saída. Foi então que Clara tomou uma decisão difícil e dolorosa, mas que, em sua mente, era a única forma de proteger a si mesma e principalmente a vida que crescia dentro dela. Ela esconderia a gravidez de Victor, esconderia de todos na mansão, planejaria sua saída, desapareceria antes que alguém pudesse notar sua condição. Criaria seu filho sozinha, longe de todo o julgamento e da complexidade do mundo de Victor Castellani. Era um plano arriscado, cheio de incertezas, mas a ideia de enfrentar Victor com aquela notícia, de ser rejeitada e humilhada, era ainda mais aterrorizante do que a perspectiva de uma vida de sacrifícios e dificuldades, mas com seu filho ao seu lado, protegido de tudo. A partir daquele dia, a vida de Clara se transformou em um jogo constante de dissimulação e cautela. Ela começou a observar cada movimento seu, a escolher roupas mais largas, a evitar olhares diretos, especialmente os de Victor. Cada enjoo era disfarçado, cada momento de cansaço era superado com uma força de vontade que ela não sabia que possuía. O medo de ser descoberta era uma sombra constante, mas a cada dia que conseguia manter seu segredo, uma pequena chama de esperança se acendia em seu coração. Ela sentia que estava protegendo seu bebê, o fruto daquela noite inesperada, de um mundo que talvez não estivesse pronto para aceitá-lo, ou que o julgaria antes mesmo de nascer, e essa certeza lhe dava a força necessária para seguir em frente. Clara começou a guardar cada centavo que recebia, planejando sua fuga. Pensava em cidades distantes, onde ninguém a conhecesse, onde pudesse recomeçar do zero, apenas ela e seu filho. A ideia de deixar a mansão, o único lugar que conhecia como lar nos últimos anos, era assustadora, mas a perspectiva de uma vida nova, longe das sombras do passado e das expectativas alheias, começava a se tornar um farol de esperança em meio à escuridão de sua situação. Ela sabia que seria difícil, que enfrentaria muitos desafios, mas a imagem de seu bebê crescendo dentro dela era a motivação mais poderosa que já havia sentido, uma força que a impulsionava a lutar por um futuro, por mais incerto que ele parecesse naquele momento. A cada dia, a barriga de Clara crescia um pouco mais, e com ela, o amor incondicional por seu filho. O medo ainda estava lá, mas era agora temperado por uma determinação feroz de proteger aquela nova vida. Ela conversava com o bebê em silêncio, prometendo um futuro de amor e segurança, mesmo que tivesse que construí-lo sozinha. A mansão Castellani, antes um símbolo de sua rotina e de sua posição social, agora se tornava um palco para seu segredo, um lugar de onde ela precisava escapar antes que a verdade viesse à tona e destruísse todos os seus planos. O tempo estava correndo, e Clara sabia que precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais para ela e para o pequeno ser que já era o centro de seu universo. A decisão de Clara de esconder a gravidez transformou sua vida na mansão Castellani em um intrincado jogo de esconde-esconde, onde cada dia era um desafio e cada interação um risco. Ela começou a usar as roupas mais folgadas que possuía, peças que antes pareciam apenas confortáveis, agora serviam como um disfarce para a pequena protuberância que começava a se formar em sua barriga. Cada movimento era calculado, cada gesto pensado para não levantar suspeitas. Ela evitava se curvar de forma abrupta, carregava objetos na frente do corpo para disfarçar a silhueta, e sempre que possível,
mantinha uma distância segura dos olhares mais curiosos dos outros funcionários, que, embora geralmente ocupados com suas próprias tarefas, podiam ser observadores. Os enjoos matinais, que antes eram esporádicos, tornaram-se uma constante e cruel lembrança de sua condição. Clara desenvolveu uma rotina secreta para lidar com eles. Acordava ainda mais cedo, antes de qualquer um, e corria para o banheiro onde podia vomitar em paz, tentando abafar os sons para que ninguém ouvisse. Depois, lavava o rosto, escovava os dentes e tentava recompor-se, forçando um sorriso no rosto antes de iniciar suas tarefas diárias. O cansaço era outro inimigo implacável. Por mais que dormisse, parecia que nunca era o suficiente, e a energia que antes a impulsionava em suas longas jornadas de trabalho agora se esvaía rapidamente, deixando-a exausta e com uma vontade incontrolável de apenas deitar e dormir, um luxo que ela não podia se dar. A presença de Victor na mansão era uma fonte constante de ansiedade para Clara. Ele, com sua perspicácia aguçada e seu olhar que parecia ver através das pessoas, era a maior ameaça ao seu segredo. Sempre que o via, o coração de Clara disparava, e ela sentia um frio na barriga, temendo que ele notasse algo diferente em seu andar, em seu rosto pálido ou em seus olhos cansados. Ela tentava se manter o mais invisível possível, evitando cruzar seu caminho nos corredores e respondendo às suas raras perguntas com monossílabos, sempre com a cabeça baixa, para não dar a ele a chance de um olhar mais demorado, um olhar que pudesse desvendar o que ela tanto se esforçava para esconder. As mudanças em seu corpo não eram apenas físicas, as emoções de Clara estavam à flor da pele. Um dia, ela podia se sentir eufórica, sonhando com o futuro ao lado de seu bebê, imaginando seu rosto, seu sorriso. No dia seguinte, a paranoia a dominava, e ela se via presa em um ciclo de medo e culpa, questionando suas escolhas e o futuro incerto que a aguardava. A solidão era uma companheira constante, pois não havia ninguém com quem pudesse compartilhar seu fardo, ninguém em quem pudesse confiar seu segredo. Ela carregava o peso de sua gravidez sozinha, e essa solidão, embora dolorosa, também a fortalecia em sua determinação de proteger seu filho a todo custo, custasse o que custasse. Os outros funcionários, embora não fossem tão perspicazes quanto Victor, também representavam um desafio. A cozinheira Dona Lúcia, uma mulher mais velha e com um olhar maternal, às vezes a observava com uma curiosidade que a deixava nervosa. Clara, você está um pouco pálida hoje, minha filha. Não está se alimentando direito? Ela perguntava, com uma voz cheia de preocupação. Clara sempre inventava alguma desculpa. É só o cansaço, Dona Lúcia. A rotina é puxada. Respondia com um sorriso forçado, tentando desviar o assunto. Cada pergunta, cada olhar mais atento, era um pequeno ataque cardíaco para ela, que temia que seu segredo fosse descoberto a qualquer momento, por qualquer deslize. Internamente, Clara travava uma batalha constante. Por um lado, o medo de Victor, da sociedade e do futuro incerto. Por outro, um amor maternal que crescia a cada batida do coração de seu bebê. Ela passava horas acariciando sua barriga, conversando em sussurros com o pequeno ser que crescia dentro dela, prometendo um mundo de amor e segurança, mesmo que ela não soubesse como o faria. Você vai ter tudo o que eu não tive, meu amor, ela murmurava, as lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de tristeza e uma esperança inabalável. Essa conexão profunda com seu filho era o que a mantinha de pé, o que lhe dava forças para enfrentar cada novo dia de dissimulação e desafios. Houve alguns momentos de quase descoberta que a deixaram à beira de um colapso. Uma tarde, enquanto limpava o escritório de Victor, ela sentiu uma tontura súbita e precisou se apoiar na mesa para não cair. Victor, que entrou no cômodo de repente, a viu pálida e com a mão na barriga. Clara, você está bem? Ele perguntou, a voz com um tom de preocupação incomum. Clara rapidamente se recompôs, forçando um sorriso e dizendo que era apenas uma leve queda de pressão. O calor, senhor, ela justificou,
com a voz um pouco trêmula enquanto ele a observava com um olhar que parecia tentar desvendar algo, um olhar que a fez sentir-se completamente exposta, mesmo que ele não soubesse o motivo real de seu mal-estar. A cada dia que passava, o tempo se tornava seu inimigo. A barriga de Clara crescia e as roupas folgadas já não eram tão eficazes para esconder a verdade. Ela sabia que sua partida da mansão precisava ser iminente, antes que fosse tarde demais, antes que Victor ou qualquer outra pessoa descobrisse seu segredo. A ideia de recomeçar do zero, em um lugar desconhecido, com um bebê nos braços, era assustadora. Mas a determinação de proteger seu filho era mais forte do que qualquer medo. Ela estava pronta para enfrentar o mundo, para lutar por seu pequeno milagre, mesmo que isso significasse deixar para trás a única segurança que conhecia, e mergulhar no desconhecido, confiando apenas em sua própria força e no amor incondicional que já sentia por seu bebê. Apesar de toda a cautela de Clara, a verdade, como sempre, tinha uma maneira peculiar de vir à tona, especialmente sob o olhar atento de alguém como Victor Castellani. Ele era um homem de negócios, acostumado a observar detalhes, a ler entre linhas e a identificar qualquer desvio do padrão em seu império. Essa mesma perspicácia, que o tornava um magnata implacável no mundo corporativo, começou a se voltar para sua própria casa, e mais especificamente para Clara. Ele notava pequenas coisas, o cansaço incomum nos olhos dela, a forma como ela evitava certos movimentos, a preferência por roupas mais largas que antes não faziam parte de seu uniforme habitual. Eram observações sutis, quase inconscientes no início, mas que somadas começavam a formar um quebra-cabeça intrigante em sua mente analítica, despertando uma curiosidade que ele não conseguia ignorar, por mais que tentasse. Victor, que antes mal notava a presença de Clara, agora se pegava observando-a mais do que o normal. Ele percebia que ela se esquivava dele nos corredores, que suas respostas eram mais curtas e que havia uma tensão constante em seus ombros. Aquele comportamento, tão diferente da Clara discreta e eficiente que ele conhecia, acendeu um alerta em sua mente. Ele começou a questionar se algo estava errado na mansão, se ela estava doente ou se havia algum problema pessoal que a estava afetando. Sua mente, acostumada a resolver problemas e a identificar falhas, não conseguia deixar de lado aquela anomalia em seu ambiente controlado, e a cada dia a necessidade de entender o que estava acontecendo se tornava mais premente, quase uma obsessão silenciosa. A situação atingiu um ponto crítico em uma tarde ensolarada, quando Clara estava cuidando do jardim de inverno, um de seus lugares favoritos na mansão. Ela estava agachada, regando algumas orquídeas, quando uma tontura súbita a atingiu com força. O mundo girou, e ela sentiu as pernas fraquejarem. Tentou se apoiar em uma prateleira, mas perdeu o equilíbrio, derrubando um vaso de cerâmica que se espatifou no chão com um barulho estrondoso. O som ecoou pela mansão, e em questão de segundos Victor, que estava em seu escritório próximo, apareceu na porta do jardim de inverno, atraído pelo barulho e pela preocupação com o que poderia ter acontecido, com uma expressão de surpresa e uma pontada de irritação em seu rosto. Clara estava no chão, pálida e ofegante, com a mão instintivamente protegendo a barriga, que agora era visivelmente mais proeminente sob o tecido folgado de seu uniforme. O vaso quebrado e a terra espalhada pelo chão eram a menor das preocupações de Victor naquele momento. Seus olhos, antes focados no acidente, fixaram-se na figura de Clara, no seu rosto pálido e, principalmente, na forma como ela protegia seu ventre. Foi um choque, uma revelação que o atingiu com a força de um trovão. Ele viu, ele entendeu, e a raiva começou a ferver dentro dele, misturada com uma incredulidade que o deixou momentaneamente sem fala. Clara, o que é isso? Ele perguntou a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida que fez Clara encolher-se, sentindo o sangue gelar em suas veias. Clara tentou se levantar, a vergonha e o medo a invadindo. Senhor, eu tropecei. Não foi nada. Ela gaguejou tentando desesperadamente esconder o que agora era inegável. Mas Victor não era tolo. Ele se aproximou,
os olhos fixos na barriga dela, e a verdade se desenhou em seu rosto com uma clareza brutal. Já não minta para mim, Clara, ele disse, a voz mais firme agora, com um tom que não admitia contestação. Você está grávida, e por que diabos você escondeu isso de mim? Por que não me disse nada? A acusação em sua voz era um golpe para Clara, que sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Mas ela se recusou a chorar na frente dele, mantendo-se firme, apesar do desespero que a consumia por dentro. A confrontação se seguiu, intensa e dolorosa. Victor sentia-se traído, enganado. A ideia de que algo tão significativo pudesse acontecer sob seu teto, sem seu conhecimento ou controle, era inaceitável para ele. Ele exigiu explicações, querendo saber quem era o pai, como ela podia ter sido tão irresponsável. Clara, por sua vez, estava paralisada pelo medo. Ela sabia que não podia mais esconder a verdade, mas a perspectiva de revelar que o filho era dele, de reviver aquela noite de vulnerabilidade e paixão, era aterrorizante. Ela hesitou, as palavras presas na garganta, enquanto Victor a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se completamente exposta e sem defesas, como um animal encurralado. Finalmente, com a voz embargada e os olhos marejados, Clara sussurrou a verdade, uma verdade que mudaria para sempre a vida de ambos. O filho é seu, Sr. Castellani. A confissão dela atingiu Victor como um soco no estômago. O choque foi imenso, a raiva deu lugar a uma confusão avassaladora. Ele recuou um passo, processando as palavras dela, a implicação de tudo aquilo. A noite da tempestade, a vulnerabilidade, a paixão momentânea que ele tinha tentado apagar da memória, tudo veio à tona com uma força esmagadora. Ele olhou para Clara, para a barriga dela, e a realidade o atingiu com toda a sua força. Ele seria pai, e a mãe de seu filho era sua empregada, a mulher que ele mal conhecia, a mulher que ele tinha tentado ignorar. A raiva de Victor voltou, mas agora era uma raiva diferente, misturada com pânico e uma sensação de impotência. Como isso podia ter acontecido? Como ela pôde esconder isso dele por tanto tempo? Ele se sentia violado em seu controle, em sua ordem. Como você pôde fazer isso, Clara? Esconder algo assim? Você não pensou nas consequências? No escândalo? Na minha família? Ele disparou, as palavras carregadas de ressentimento e uma profunda sensação de traição. Clara, por sua vez, apenas o observava, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, sem conseguir articular uma defesa, pois sabia que, aos olhos dele, ela era a única culpada por aquela situação, a única responsável por aquela reviravolta inesperada. O jardim de inverno, antes um refúgio de paz, agora era o palco de uma revelação explosiva, um confronto que selaria o destino de Clara e Victor de uma forma irreversível. O segredo de Clara havia sido descoberto, e com ele, a vida de ambos estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Victor, o milionário acostumado a ter tudo sob controle, agora se via diante de uma situação que desafiava todas as suas certezas. Uma situação que o forçaria a confrontar não apenas a Clara, mas também a si mesmo, seus medos e suas responsabilidades. A partir daquele momento, a mansão Castellani, que antes era um símbolo de poder e controle, se transformaria em um campo de batalha emocional, onde o destino de uma nova vida estava em jogo. O silêncio que se seguiu à confissão de Clara foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Victor Castellani, o homem que controlava impérios e decidia destinos com um simples aceno, estava em choque. A raiva inicial, alimentada pela sensação de traição e pela quebra de seu controle, começou a se misturar com uma confusão avassaladora. Ele andava de um lado para o outro no jardim de inverno, as mãos nos bolsos, a mente trabalhando em velocidade máxima, tentando processar a informação que acabara de receber. Um filho, seu filho. Com Clara, a empregada. A ironia do destino era cruel, e a realidade da situação o atingia com a força de um tsunami, ameaçando destruir a ordem meticulosa que ele havia construído em sua vida. Para Victor, a reputação era tudo.
O nome Castellani era sinônimo de poder, integridade e sucesso. Um escândalo como aquele, envolvendo uma empregada e um herdeiro ilegítimo, seria um golpe devastador para sua imagem e para o legado de sua família. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Sua mente pragmática, acostumada a resolver problemas complexos com soluções frias e calculistas, começou a buscar uma saída, uma maneira de mitigar os danos e transformar aquela crise em algo gerenciável. Ele não pensava em amor, em sentimentos ou na vulnerabilidade de Clara. Pensava em números, em estratégias, em como proteger o que era seu, incluindo o futuro de seu herdeiro, que agora se tornava uma peça crucial em seu tabuleiro. Depois de longos minutos de silêncio tenso, Victor parou diante de Clara, que ainda estava sentada no chão, as lágrimas secas no rosto, mas os olhos fixos nele, aguardando seu veredito. A expressão dele era indecifrável, uma mistura de frieza e uma determinação implacável. Levante-se, Clara, ele ordenou, a voz sem emoção, mas com uma autoridade que não dava margem para questionamentos. Clara, com dificuldade, obedeceu, sentindo-se pequena e insignificante diante da figura imponente do milionário. Ela sabia que o que viria a seguir não seria fácil, mas estava preparada para o pior, para a demissão, para a humilhação pública, para qualquer coisa que ele pudesse lançar contra ela. Victor a conduziu até a biblioteca, o mesmo lugar onde a noite de tempestade havia acontecido, mas agora iluminado pela luz fria do dia, que expunha a crueldade da situação. Ele sentou-se em sua poltrona de couro, indicando que ela se sentasse na cadeira à sua frente, como se estivessem em uma reunião de negócios. Clara, ele começou, a voz calma e controlada. O que aconteceu foi um erro grave, com consequências que não podemos ignorar. Mas eu não sou um homem que foge de suas responsabilidades, especialmente quando se trata do meu sangue, do meu legado. Clara o ouvia, o coração batendo forte no peito, sem saber o que esperar, mas sentindo um pressentimento sombrio sobre o que estava por vir. Você está grávida de um Castellani. Ele continuou, o olhar fixo nela. E um Castellani não pode nascer sem um nome, sem um lugar de direito em minha família. Tampouco posso permitir um escândalo que manche a reputação que construí com tanto esforço. Por isso, tenho uma proposta para você. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A palavra proposta vinda dele, naquele contexto, soava mais como uma sentença. Ela o observava, os olhos arregalados, esperando o golpe final, a humilhação que ele lhe imporia em troca de seu silêncio ou de sua partida. A dignidade que ela tanto prezava parecia prestes a ser esmagada sob o peso de sua fortuna e de sua decisão. Nós vamos nos casar, Victor declarou, a voz firme, sem um pingo de emoção. Será um casamento de conveniência, um acordo. Você terá o status de minha esposa, e seu filho nascerá como um Castellani legítimo, com todos os direitos e privilégios que isso implica. Em troca, você manterá as aparências. Não haverá amor, não haverá intimidade, apenas um acordo para proteger o nome da minha família e o futuro do meu herdeiro. Você viverá nesta casa, terá tudo o que precisar, mas nossa relação será estritamente profissional, como sempre foi, apenas com um título diferente. A frieza de suas palavras atingiu Clara como um choque elétrico, deixando-a sem ar, com o coração em pedaços. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Casamento. Com Victor. A ideia era absurda, humilhante. Ele estava comprando-a, comprando seu silêncio, comprando o direito de seu filho a um nome. A proposta era um golpe direto em sua dignidade, em seus sonhos de um amor verdadeiro, de uma família construída sobre sentimentos genuínos. As lágrimas que ela havia contido por tanto tempo voltaram a escorrer quentes e amargas pelo seu rosto. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou, a voz embargada, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo, sentindo-se como um objeto, uma mercadoria a ser negociada em um contrato frio e sem alma. Victor, no entanto, não demonstrou nenhuma emoção diante de suas lágrimas. Estou falando muito sério, Clara.
Esta é a única solução aceitável para ambos. Pense no seu filho. Ele terá um futuro seguro, um nome respeitado, tudo o que você sozinha não poderia oferecer. E eu terei a garantia de que meu legado será preservado. É um acordo justo, pragmático. Você não tem muitas opções, Clara. Ou aceita, ou terá que enfrentar as consequências de um escândalo que destruirá sua vida e a do seu filho antes mesmo que ele nasça. As palavras dele eram cruéis, mas a verdade por trás delas era inegável, e Clara sentiu o peso da realidade esmagando qualquer resquício de esperança que ainda pudesse ter. Clara olhou para a barriga, para a vida que crescia dentro dela, e o amor maternal, que era sua única força, a impulsionou. A humilhação era imensa, a dor profunda, mas a perspectiva de seu filho crescer sem um nome, sem segurança, sem um futuro, era ainda mais aterrorizante. Ela não tinha família para apoiá-la. Não tinha recursos para lutar contra um homem como Victor. A proposta, por mais fria e desumana que fosse, oferecia uma proteção para seu bebê, um escudo contra o mundo cruel que os esperava. Com o coração partido e a alma em pedaços, Clara ergueu os olhos marejados para Victor, a voz quase inaudível. Eu aceito, ela disse, selando seu destino e o de seu filho em um contrato sem amor, mas cheio de consequências. Naquele momento, o destino de Clara Mendes e Victor Castellani se entrelaçou de uma forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O casamento de conveniência, nascido do escândalo e da necessidade, prometia uma vida de aparências e de silêncio, mas o destino, com sua ironia peculiar, muitas vezes guarda surpresas para aqueles que tentam controlá-lo. Clara havia aceitado a proposta chocante, mas mal sabia ela que aquele acordo frio e calculista seria o ponto de partida para uma jornada de descobertas, de desafios e talvez de um amor que nenhum contrato poderia prever ou impedir de florescer, transformando para sempre a vida de ambos e de todos ao seu redor. A mansão Castellani, que antes era um lugar de trabalho e rotina para Clara, transformou-se da noite para o dia em uma prisão dourada. O anel de noivado, uma joia deslumbrante e pesada, parecia queimar em seu dedo, um símbolo visível de um contrato sem amor, de um futuro imposto. Ela agora era a noiva de Victor Castellani, mas a realidade era que continuava sendo a empregada, com a diferença de que seu quarto havia sido transferido para uma suíte luxuosa, e suas tarefas agora incluíam a difícil missão de manter as aparências diante de um homem que a via como uma obrigação, e não como uma parceira. A tensão entre eles era uma névoa densa que pairava sobre cada cômodo, cada refeição. Cada momento em que seus caminhos se cruzavam, tornando a atmosfera quase insuportável. Victor, fiel à sua palavra, começou a orquestrar os preparativos para o casamento de forma eficiente e impessoal, como se estivesse fechando mais um negócio. Advogados foram acionados para redigir o contrato pré-nupcial, um documento extenso e detalhado que Clara mal conseguiu ler, mas que selava sua condição de esposa por conveniência, sem direitos sobre a fortuna de Victor, apenas a garantia de um futuro para seu filho. Os anúncios do noivado foram discretos, mas suficientes para a alta sociedade que, embora chocada com a notícia, não ousava questionar as decisões do poderoso Victor Castellani. Clara se sentia como uma peça em um tabuleiro de xadrez, movida por uma força maior, sem voz ou vontade própria, apenas a aceitação resignada de seu destino. A convivência na mansão era um campo minado de mal-entendidos e discussões veladas. Victor mantinha uma distância fria, tratando Clara com uma formalidade excessiva que a fazia sentir-se ainda mais isolada. Ele controlava cada aspecto de sua vida, desde as roupas que deveria usar em eventos sociais até os médicos que a acompanhariam na gravidez. Você precisa se comportar como a futura senhora Castellani, Clara, ele dizia, a voz firme. Sua imagem agora reflete a minha e a da minha família. Clara, por sua vez, respondia com monossílabos, engolindo a humilhação e o ressentimento, mas sempre com o pensamento em seu filho, que seria o único beneficiado por aquele sacrifício, o único motivo para ela suportar tudo aquilo.
A gravidez de Clara avançava, e com ela as mudanças em seu corpo se tornavam mais evidentes. Victor, apesar de sua frieza, não conseguia ignorar a vida que crescia dentro dela. Ele se pegava observando-a em momentos de distração, notando a forma como ela acariciava a barriga, a ternura em seu olhar. Esses pequenos vislumbres da maternidade de Clara começavam a abalar suas defesas, a rachar a armadura que ele havia construído ao redor de seu coração. Ele tentava racionalizar, dizendo a si mesmo que era apenas a preocupação com seu herdeiro. Mas uma parte dele, uma parte que ele se recusava a reconhecer, sentia uma pontada de algo mais, algo que se assemelhava à curiosidade e talvez até a um cuidado genuíno. Um dia, durante o jantar, Clara sentiu um chute forte do bebê. Um sorriso involuntário brotou em seus lábios e ela levou a mão à barriga. Victor, que estava lendo um documento, ergueu os olhos e a observou. — Está tudo bem? Ele perguntou, a voz um pouco menos formal do que o habitual. Clara hesitou, mas a alegria do momento a fez responder. — Sim, senhor. O bebê... Ele chutou. Victor apenas assentiu, mas Clara percebeu um brilho diferente em seus olhos, um relance de algo que parecia surpresa, talvez até um fascínio. Foi um momento fugaz, mas quebrou por um instante a barreira de gelo entre eles, revelando uma pequena fresta de humanidade por trás da fachada impenetrável do milionário. No entanto, esses momentos de quase conexão eram rapidamente sufocados pela realidade de sua situação. A presença de outros funcionários e, ocasionalmente, de membros da família de Victor reforçava a necessidade de manter as aparências. A irmã de Victor, uma mulher elegante e um tanto fútil, visitava a mansão com frequência, lançando olhares de desaprovação para Clara, como se ela fosse uma intrusa, uma mancha na impecável reputação dos Castellani. — Victor, você tem certeza disso? Ela perguntava com uma voz cheia de insinuações. — Essa moça, ela é tão... simples. Victor sempre a cortava, com um olhar que não admitia réplicas, mas Clara sentia a humilhação, o peso do julgamento que a cercava. Clara, por sua vez, tentava encontrar pequenos refúgios dentro daquela prisão de luxo. Ela passava horas na biblioteca, lendo os livros que antes apenas limpava, buscando consolo e conhecimento nas palavras de outros. O jardim de inverno, onde a verdade havia sido revelada, tornou-se também um lugar de paz, onde ela podia conversar com seu bebê, sonhar com o futuro e encontrar forças para enfrentar cada novo dia. Ela sabia que estava em uma batalha, não apenas contra Victor, mas contra as expectativas da sociedade e contra seus próprios medos. Mas a cada dia que o bebê crescia dentro dela, sua determinação se fortalecia, e ela se lembrava do motivo de todo aquele sacrifício, do amor incondicional que já sentia por seu filho. Victor, por mais que tentasse manter o controle, sentia que algo estava mudando dentro dele. A presença constante de Clara, a visão de sua barriga crescendo, a realidade iminente da paternidade, tudo isso o forçava a confrontar emoções que ele havia suprimido por anos. Ele se pegava pensando no bebê, imaginando como seria, se teria seus olhos, se seria um menino ou uma menina. A ideia de ter um filho, antes uma abstração ligada ao legado, agora ganhava contornos mais reais, mais humanos. Ele ainda era o milionário frio e calculista, mas a semente de uma transformação estava sendo plantada, e a presença de Clara, com sua força silenciosa e sua maternidade florescendo, era o catalisador dessa mudança, por mais que ele se recusasse a admitir. A vida na mansão Castellani seguia seu curso, um palco para a convivência forçada de dois mundos tão distintos, unidos por um destino inesperado. A tensão era palpável, os conflitos, embora velados, eram constantes, e a cada dia a armadura de Victor parecia rachar um pouco mais, enquanto Clara, em sua vulnerabilidade, encontrava uma força que ela não sabia que possuía. O casamento de conveniência estava se aproximando, e com ele, a promessa de uma nova fase, onde as aparências teriam que ser mantidas, mas onde os corações, por mais que tentassem resistir,
começariam a ser tocados pela força inegável da vida que estava prestes a chegar e que mudaria tudo para sempre. Apesar do acordo frio e da formalidade que Victor impunha, a convivência forçada na mansão começou a tecer, de forma quase imperceptível, uma nova dinâmica entre ele e Clara. Os dias se transformavam em semanas, e a barriga de Clara crescia, tornando-se uma presença inegável e um lembrete constante da vida que estava prestes a chegar. Victor, por mais que tentasse manter sua postura distante e calculista, não conseguia ignorar as mudanças. Ele se pegava observando Clara em momentos de distração, notando a forma como ela se movia com uma nova graça, a ternura com que tocava o ventre, a luz diferente que agora habitava seus olhos, uma luz que falava de um amor incondicional que ele nunca tinha experimentado de perto. Pequenos gestos, antes impensáveis, começaram a surgir. Certa manhã, Victor encontrou Clara na cozinha, pálida e com um copo de água na mão, tentando controlar um enjoo. Em vez de repreendê-la por estar ali, ele apenas disse com uma voz um pouco mais suave do que o habitual: "Você precisa se alimentar melhor, Clara. O bebê precisa de força." Não era uma demonstração de afeto, mas era uma preocupação, um reconhecimento da vida que ela carregava. E Clara sentiu uma pontada de surpresa, uma pequena rachadura na armadura de gelo que ele usava. Ela apenas assentiu, agradecida pela ausência de um tom mais duro, e pela primeira vez sentiu que ele a via não apenas como a mãe de seu herdeiro, mas como uma pessoa que precisava de cuidado. Victor, que sempre foi um homem de hábitos rígidos, começou a alterar sua rotina. Ele passava mais tempo em casa, trabalhando em seu escritório, mas sua presença era mais notada. Ele se pegava ouvindo as conversas de Clara com o bebê, sussurros de promessas e canções de ninar que ela cantava baixinho, imaginando o rostinho que viria. Esses momentos, que ele tentava justificar como uma mera curiosidade sobre o futuro herdeiro, começaram a despertar algo mais profundo dentro dele, uma emoção que ele não sabia nomear, mas que o fazia sentir-se estranhamente conectado àquela mulher e à vida que ela carregava, uma conexão que ele jamais havia buscado ou desejado. Clara, por sua vez, também começou a ver Victor sob uma nova ótica. Por trás da frieza e da autoridade, ela percebia pequenos sinais de sua humanidade. A forma como ele se preocupava com a mansão, com seus negócios, com o futuro. A maneira como, em raras ocasiões, um sorriso quase imperceptível surgia em seus lábios quando ele falava sobre algum projeto bem-sucedido. Ela começou a entender que a frieza dele não era maldade, mas talvez uma defesa, uma consequência de um passado que ela não conhecia, de dores que ele guardava para si. A imagem do homem vulnerável da noite da tempestade, que ele tentava esconder a todo custo, começava a se sobrepor à do milionário implacável, e Clara sentia uma curiosidade crescente sobre quem ele realmente era. O bebê, mesmo antes de nascer, já se tornava o elo invisível que os unia. Em uma consulta médica, Victor, que insistiu em acompanhá-la, ouviu pela primeira vez o batimento cardíaco do filho. O som, forte e ritmado, preencheu a sala, e Clara viu os olhos de Victor se arregalarem, uma emoção crua e inegável passando por seu rosto. Ele não disse nada, mas a forma como ele apertou a mão de Clara, um gesto instintivo e protetor, falou mais do que 1000 palavras. Naquele momento, a barreira entre eles pareceu diminuir um pouco, e Clara sentiu uma esperança tênue de que, talvez, aquele bebê pudesse derreter o coração de gelo do milionário, trazendo um pouco de calor para a vida de ambos. A proteção de Victor sobre Clara também começou a se manifestar de maneiras sutis. Em um jantar de negócios, onde Clara foi obrigada a comparecer como sua noiva, uma socialite atrevida fez um comentário malicioso sobre a origem humilde de Clara. Antes que Clara pudesse reagir, Victor interveio com uma voz calma, mas carregada de autoridade, defendendo-a e silenciando a mulher com um olhar gélido. "Minha futura esposa merece respeito, senhora", ele disse, e Clara sentiu um calor inesperado no peito. Era a primeira vez que alguém a defendia, e a primeira vez que Victor a tratava como sua igual,
mesmo que fosse apenas para manter as aparências, mas o gesto, para ela, significou muito mais. Esses pequenos momentos de conexão de humanidade começaram a semear uma nova semente no coração de Clara. Ela ainda sentia a dor do acordo, a humilhação de ser uma esposa por conveniência, mas a cada dia, a imagem de Victor como um monstro frio e calculista começava a se desvanecer. Ela via nele um homem complexo, com suas próprias lutas e solidões, e uma curiosidade genuína sobre quem ele era por trás de toda a riqueza e poder começou a crescer. A mansão, que antes era uma prisão, agora parecia um lugar onde ela poderia, talvez, encontrar um caminho, um propósito, além de apenas ser a mãe do herdeiro de Victor. Victor, por sua vez, estava em uma batalha interna. Ele se recusava a admitir que seus sentimentos por Clara estavam mudando. Atribuía sua preocupação ao instinto de proteção pelo seu filho, à necessidade de manter a ordem e a imagem. Mas a verdade era que a presença de Clara, com sua força silenciosa e sua maternidade florescendo, estava abalando suas certezas. Ele se pegava pensando nela, em seu sorriso discreto, em sua voz suave. A ideia de que ela pudesse partir, de que ele pudesse perdê-la, começou a gerar uma ansiedade que ele não conseguia controlar, uma emoção nova e perturbadora que o fazia questionar tudo o que ele acreditava sobre amor e relacionamentos. Aos poucos, a barreira entre eles, construída por diferenças sociais e um acordo sem amor, começava a ceder. Não era um amor avassalador, não ainda, mas um respeito mútuo, uma curiosidade crescente e uma conexão silenciosa que se fortalecia a cada dia. O bebê, que ainda estava no ventre de Clara, era o catalisador dessa transformação, o pequeno milagre que estava lentamente derretendo o gelo que envolvia o coração de Victor e abrindo o caminho para um futuro que nenhum dos dois poderia ter previsto. Um futuro onde o amor poderia sim encontrar um lar nos lugares mais improváveis e nos corações mais endurecidos. No entanto, a frágil paz que começava a se estabelecer entre Victor e Clara, construída sobre pequenos gestos de cuidado e um respeito mútuo ainda em formação, não duraria muito. A alta sociedade, com suas intrigas e olhares curiosos, não demorou a perceber a mudança na vida do poderoso Victor Castellani. O anúncio de seu casamento com Clara, uma mulher de origem humilde e sem sobrenome, já havia causado burburinho, mas a notícia da gravidez, que agora se tornava inegável, atiçou ainda mais as línguas ferinas. Entre os mais incomodados estava Isabela Montenegro, uma socialite influente e ex-noiva de Victor, que se sentia duplamente traída e humilhada. Ela via Clara não apenas como uma intrusa, mas como uma ameaça direta ao seu status e aos seus planos de reconquistar o milionário, e não hesitaria em usar todas as suas armas para desestabilizar a nova família de Victor. Isabela começou sua campanha de difamação de forma sutil, espalhando boatos em eventos sociais e para a imprensa sensacionalista. Ela insinuava que Clara era uma oportunista, uma caça-fortunas que havia engravidado Victor para ascender socialmente, manchando o nome dos Castellani com um escândalo. As fofocas, antes sussurradas em salões luxuosos, começaram a ganhar força, chegando aos ouvidos de Victor e, inevitavelmente, aos de Clara. Para Victor, acostumado a lidar com ataques corporativos, aquilo era uma afronta pessoal, um ataque direto à sua honra e, mais importante, à sua decisão de proteger seu filho. Ele sentia a raiva borbulhar, mas sabia que uma reação impensada só daria mais munição aos seus inimigos e precisava agir com a mesma frieza e calculismo que usava em seus negócios. Clara, por sua vez, sentiu o peso do julgamento social de uma forma avassaladora. As manchetes de jornais e revistas de fofoca, que antes ela apenas via de longe, agora estampavam seu rosto, seu nome, sua história distorcida. Ela se sentia exposta, humilhada, e o medo de que tudo aquilo pudesse prejudicar seu filho, o pequeno ser que ela tanto protegia, a consumia. Ela tentou se isolar ainda mais na mansão, evitando qualquer contato com o mundo exterior, mas Victor não permitiu. "Você é minha esposa, Clara, e a mãe do meu filho",
ele disse, com uma firmeza que não admitia réplicas. Não vamos nos esconder. Vamos enfrentar isso juntos. A determinação em sua voz, a forma como ele a incluiu na batalha, surpreendeu Clara e a fez sentir um apoio que ela nunca havia imaginado receber dele. A primeira grande prova de fogo veio em um evento de gala beneficente, onde Victor e Clara precisavam comparecer para manter as aparências e mostrar uma frente unida. Clara estava nervosa, sentindo todos os olhares sobre ela, os sussurros e os julgamentos. Isabela Montenegro estava lá, deslumbrante, e com um sorriso venenoso nos lábios, pronta para o ataque. Em um momento estratégico, ela se aproximou de Clara, com um copo de bebida na mão, e, acidentalmente, derramou o conteúdo no vestido de Clara, um modelo elegante que Victor havia escolhido para ela. Oh, minha querida, que desastre! Tão desajeitada, não é? Isabela disse em voz alta com um tom de falsa preocupação, mas com um brilho de triunfo nos olhos, atraindo a atenção de todos os presentes. O rosto de Clara ficou vermelho de vergonha e humilhação. Ela sentiu as lágrimas brotarem, mas antes que pudesse reagir, Victor interveio. Ele se colocou entre Clara e Isabela com uma postura imponente que silenciou a todos. "Ah, Isabela", ele disse a voz baixa, mas com uma intensidade que fez a socialite recuar um passo. "Minha esposa não é desajeitada. Ela é a mulher mais digna e forte que conheço. E eu não permitirei que ninguém a desrespeite, muito menos em um evento que deveria ser de caridade e não de fofocas baratas." Ele pegou um lenço do bolso e, com uma delicadeza que surpreendeu a todos, inclusive Clara, começou a limpar o vestido dela. "Vamos, Clara", ele sussurrou. "Vamos para casa." Aquele gesto público de Victor, sua defesa incondicional, foi um divisor de águas. Não era apenas uma questão de proteger sua imagem ou seu legado, era uma defesa genuína de Clara, da mulher que carregava seu filho. Clara sentiu um calor no peito, uma sensação de segurança que ela nunca havia experimentado. Ela olhou para Victor e, pela primeira vez, viu além do milionário frio e calculista. Viu um homem que, apesar de seus muros, estava disposto a lutar por ela, por eles. Aquele momento, em meio à humilhação, selou uma conexão que ia além do contrato. Uma união que nascia da adversidade e da necessidade de proteger um ao outro e o futuro que eles estavam construindo juntos. A partir daquele dia, a relação entre Victor e Clara mudou drasticamente. Ele começou a incluí-la em suas decisões, a pedir sua opinião, a compartilhar seus pensamentos. Clara, por sua vez, sentia-se mais à vontade para expressar seus sentimentos, suas preocupações, seus sonhos. Eles passavam horas conversando, não sobre o bebê ou o casamento de conveniência, mas sobre a vida, sobre seus passados, sobre seus medos e suas esperanças. Victor descobriu a inteligência de Clara, sua sensibilidade, sua força interior. Clara descobriu a complexidade de Victor, suas cicatrizes, a solidão que o acompanhava e a bondade que ele escondia sob sua armadura de frieza. O bebê, que antes era o único elo, agora era o catalisador para uma conexão muito mais profunda e significativa. Victor sentia uma possessividade e um instinto protetor por Clara que o assustavam. Ele não conseguia mais vê-la apenas como a mãe de seu herdeiro, mas como uma parte essencial de sua vida, alguém que ele não queria perder. A ideia de que ela pudesse se afastar, de que ele pudesse ficar sozinho novamente, era insuportável. Clara, por sua vez, sentia-se segura ao lado de Victor, uma segurança que ia além do financeiro. Ela sentia-se amada, protegida, e a mansão que antes era uma prisão, agora começava a se parecer com um lar, um lugar onde ela finalmente pertencia, ao lado do homem que, de forma tão inesperada, havia se tornado seu protetor e seu confidente. A crise externa, orquestrada por Isabela, havia falhado em seu objetivo de separá-los. Pelo contrário, ela os uniu de uma forma que nada mais poderia ter feito. A necessidade de se defenderem juntos, de apresentarem uma frente unida ao mundo, os forçou a derrubar as barreiras que haviam construído entre si. O amor,
que parecia impossível de florescer em um contrato tão frio, começava a brotar, silencioso e poderoso, nas frestas de suas vidas. Aquele período de adversidade não apenas neutralizou a ameaça externa, mas também revelou a Victor e Clara a profundidade de seus sentimentos, preparando o terreno para a próxima e mais importante etapa de sua jornada, onde o amor finalmente teria a chance de se manifestar em sua plenitude. A defesa pública de Victor no evento de gala foi um ponto de virada, um catalisador que acelerou a transformação da relação entre ele e Clara. A partir daquele dia, as barreiras que os separavam começaram a desmoronar com uma rapidez surpreendente. Victor, antes tão reservado, passou a compartilhar com Clara não apenas os desafios de seus negócios, mas também as memórias de sua infância, as pressões de carregar o nome Castellani e a solidão que o acompanhava desde a perda de seus pais. Ele revelou um lado vulnerável que Clara jamais imaginou existir. Um homem que, por trás da armadura de poder, carregava suas próprias cicatrizes e anseios por conexão. Clara, por sua vez, sentia-se à vontade para contar sobre sua própria jornada, suas lutas, seus sonhos simples e a força que encontrava na esperança de um futuro melhor para seu filho. As conversas noturnas na biblioteca, antes formais e pontuais, tornaram-se longas e profundas. Eles falavam sobre tudo e sobre nada, sobre o futuro do bebê, sobre os nomes que poderiam escolher, sobre a educação que dariam. Victor, que inicialmente via o filho como um herdeiro e um legado, começou a enxergá-lo como uma pessoa, um pequeno ser que traria uma nova dimensão à sua vida. Ele se pegava sorrindo ao ouvir Clara descrever os movimentos do bebê em sua barriga, e até mesmo se arriscava a tocar o ventre dela, sentindo os pequenos chutes com uma mistura de fascínio e uma ternura que ele não sabia que possuía. Aquele toque, antes impensável, agora era natural. Um elo silencioso que os unia cada vez mais, quebrando o gelo que havia entre eles. A gravidez de Clara chegou aos seus últimos meses, e a ansiedade pelo nascimento do bebê pairava no ar. Victor, que antes era o homem mais controlado que Clara conhecia, começou a demonstrar uma preocupação quase palpável. Ele insistia em acompanhá-la a todas as consultas médicas, fazia perguntas detalhadas aos médicos e se certificava de que Clara tivesse tudo o que precisava para seu conforto e bem-estar. Não era mais uma obrigação, mas um cuidado genuíno, uma demonstração de afeto que se manifestava em pequenos gestos. Uma manta extra em uma noite fria, um copo de água trazido sem que ela pedisse, um olhar preocupado quando ela demonstrava cansaço. Clara percebia a mudança, e seu coração, antes tão ferido, começava a se abrir para a possibilidade de um amor real. Uma noite, enquanto Clara estava no jardim de inverno, observando as estrelas, Victor se juntou a ela. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas confortável, preenchido por uma cumplicidade que havia crescido entre os dois. Clara, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu preciso te dizer algo. Clara virou-se para ele, o coração batendo forte. Ela sabia que aquele momento era importante, que algo estava prestes a ser revelado, algo que mudaria para sempre a dinâmica entre eles, para o bem ou para o mal. A expectativa pairava no ar, densa e carregada de emoção, enquanto ela aguardava as palavras que ele estava prestes a proferir, sentindo uma mistura de medo e uma esperança quase palpável. Quando eu te propus o casamento, Clara, ele continuou, olhando para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eu estava pensando apenas em proteger meu nome, meu legado. Eu era um homem frio, calculista, que só via números e estratégias. Mas você mudou tudo. Você me mostrou que existe algo mais importante do que o poder e a fortuna. Você me mostrou o valor da vida, do amor, da família. Eu me apaixonei por você, Clara, e eu sei que comecei tudo errado, que te machuquei, mas eu quero ter a chance de te provar que meus sentimentos são reais. Eu quero ser um bom pai para nosso filho e um bom marido para você. Não um marido de contrato, mas um marido de verdade.
As palavras de Victor atingiram Clara como uma onda de emoção. As lágrimas, que ela havia contido por tanto tempo, escorreram livremente pelo seu rosto. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O homem que ela pensava ser incapaz de amar estava ali, diante dela, confessando seus sentimentos, abrindo seu coração de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. A dor do passado, a humilhação do contrato, tudo pareceu se dissipar diante da sinceridade de suas palavras. Ela estendeu a mão, e Victor a segurou com firmeza. Um toque que transmitia segurança, carinho e uma promessa de um futuro diferente, um futuro que ela havia sonhado, mas que parecia inatingível. Eu também me apaixonei por você, Victor, Clara confessou, a voz embargada pela emoção. Apesar de tudo, apesar do medo, eu não consegui evitar. Você me mostrou um lado que eu não conhecia, um homem que se importa, que protege, que ama. Eu quero construir uma família com você, Victor. Uma família de verdade. Naquele momento, sob o céu estrelado, o contrato frio e calculista foi desfeito, substituído por uma promessa de amor e de um futuro compartilhado, construído sobre a base sólida de sentimentos genuínos e de uma conexão que havia crescido em meio à adversidade. O beijo que se seguiu não foi mais de paixão momentânea, mas de um amor profundo, de uma união de almas que haviam encontrado seu caminho. Poucas semanas depois, em uma noite de fortes chuvas, assim como a noite em que tudo começou, Clara sentiu as primeiras contrações. Victor, que estava ao seu lado, entrou em pânico, mas rapidamente se recompôs, agindo com a mesma eficiência que usava em seus negócios. Ele a levou para o hospital, permanecendo ao seu lado durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento e amor. A dor era intensa, mas a presença de Victor, seu apoio incondicional, dava a Clara a força que ela precisava para trazer seu filho ao mundo. Ele estava ali, não como um patrão, mas como um parceiro, um marido, um pai, compartilhando cada momento daquela experiência transformadora. E então, em meio à dor e ao esforço, um choro forte e saudável preencheu a sala. O bebê havia nascido. Um menino. Victor e Clara se olharam, os olhos marejados de lágrimas, um misto de alívio, alegria e um amor avassalador que os unia de uma forma que nada mais poderia. Victor pegou o filho nos braços e, pela primeira vez, Clara viu em seus olhos uma emoção pura e desimpedida, um amor incondicional que ele não conseguia mais esconder. Nosso filho, Clara, ele sussurrou, a voz embargada. Nosso filho. Naquele momento, o passado, o contrato, as diferenças sociais, tudo se desfez, dando lugar a uma nova realidade, uma nova família construída sobre o amor que havia nascido em meio à adversidade. O nascimento do bebê não foi apenas o nascimento de uma nova vida, mas também o renascimento do amor entre Victor e Clara. Aquele pequeno ser, que havia sido o motivo de um contrato frio e calculista, tornou-se o catalisador para uma união verdadeira, para um amor que superou todas as expectativas e quebrou todas as barreiras. A mansão Castellani, que antes era um símbolo de solidão e de aparências, agora se enchia de risadas, de carinho e de um calor humano que a transformava em um verdadeiro lar. Victor e Clara, o milionário e a empregada, haviam encontrado um no outro o amor que tanto buscavam. E a vida, com sua ironia peculiar, havia lhes dado a maior das recompensas. Uma família, construída sobre a base sólida de um amor que floresceu nos lugares mais improváveis. Com o nascimento do pequeno Miguel, a mansão Castellani, antes um monumento à solidão e ao poder, transformou-se em um lar vibrante, preenchido pelo som de risadas, choros de bebê e, acima de tudo, por um amor que florescia a cada dia. Victor, o magnata frio e calculista, revelou-se um pai e um marido incrivelmente dedicado. Ele passava horas observando Miguel dormir em seu berço, com um sorriso bobo no rosto que Clara jamais imaginou ver. As reuniões de negócios, antes sua prioridade absoluta, agora eram intercaladas com momentos preciosos ao lado de seu filho, trocando fraldas, embalando o bebê para dormir
e até mesmo cantando canções de ninar desafinadas, mas cheias de carinho, que faziam Clara rir e se emocionar. Clara, por sua vez, floresceu em seu papel de mãe e esposa. A insegurança e o medo do passado deram lugar a uma confiança serena, alimentada pelo amor e pelo apoio incondicional de Victor. Ela não era mais a empregada discreta, mas a senhora da casa, a parceira de Victor, a mãe de Miguel. Sua voz, antes suave e hesitante, agora carregava a autoridade e a doçura de quem comanda um lar com amor e sabedoria. Ela organizava a vida na mansão com uma eficiência que impressionava Victor, mas sempre com um toque de calor e humanidade que ele nunca havia conhecido. A casa, que antes era apenas uma estrutura imponente, agora tinha uma alma, um coração pulsante que irradiava afeto e alegria para todos que a habitavam. A relação entre Victor e Clara aprofundou-se a cada dia. As noites eram preenchidas por conversas íntimas, risadas compartilhadas e o planejamento de um futuro que antes parecia impossível. Victor confiava em Clara seus medos, suas ambições, e ela, com sua sensibilidade aguçada, oferecia conselhos e apoio que ele não encontrava em mais ninguém. Eles eram uma equipe, um casal que havia superado as adversidades e encontrado um no outro a peça que faltava em suas vidas. O amor deles não era mais uma paixão avassaladora, mas um sentimento maduro, profundo, construído sobre o respeito, a cumplicidade e a certeza de que pertenciam um ao outro, em todos os sentidos da palavra. A sociedade que antes havia julgado e fofocado, agora observava a família Castellani com uma mistura de surpresa e admiração. O casamento, que começou como um contrato, havia se transformado em um exemplo de amor e superação. As fotos de Victor, Clara e Miguel em eventos sociais mostravam um homem transformado, sorrindo abertamente, com um brilho nos olhos que antes não existia. Clara, com sua elegância natural e sua doçura, conquistava a todos, desmentindo os boatos e provando que o amor verdadeiro não se importa com títulos ou fortunas, mas com a essência das pessoas. Isabela Montenegro, a ex-noiva de Victor, tentou uma última cartada, espalhando novas mentiras, mas suas palavras caíram no vazio, sem eco, pois a felicidade genuína da família Castellani era inegável e irrefutável. Victor, que antes vivia para o trabalho, descobriu a alegria de passar tempo com sua família. Ele levava Miguel para passear nos jardins da mansão, ensinava-lhe os nomes das flores e dos pássaros e contava histórias que ele mesmo inventava, com uma criatividade que surpreendia Clara. Ele se tornou um pai presente, carinhoso, que valorizava cada momento ao lado de seu filho. Clara, por sua vez, via em Victor o homem que ela sempre sonhou, um parceiro que a amava, a respeitava e a fazia sentir-se completa. A vida que ela havia construído, longe das expectativas e das imposições, era muito mais rica e significativa do que qualquer fortuna poderia comprar, pois era construída sobre a base sólida do amor e da família. A mansão Castellani, que antes era um lugar de silêncio e formalidade, agora ecoava com a alegria de uma família feliz. Os corredores antes vazios eram preenchidos pelos passos apressados de Miguel, que começava a engatinhar e a explorar o mundo ao seu redor. A biblioteca, antes um refúgio de Victor, agora era um lugar onde Clara lia histórias para o filho, e onde Victor, muitas vezes, se juntava a eles desfrutando da paz e do calor de sua família. O jardim de inverno, palco de tantas revelações e confrontos, agora era um lugar de brincadeiras e risadas, um testemunho do amor que havia florescido em meio à adversidade, transformando a vida de todos que ali viviam. Clara e Victor aprenderam que o amor não segue regras, não se importa com o status social ou com as expectativas da sociedade. Ele simplesmente acontece nos lugares mais inesperados, com as pessoas mais improváveis. Eles haviam encontrado um no outro a felicidade que tanto buscavam, a paz que tanto almejavam e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. O pequeno Miguel era a prova viva desse amor, o elo que os unia, o futuro que eles construíam a cada dia com carinho, dedicação
e uma fé inabalável no poder transformador do afeto. A história de Clara e Victor se tornou um conto de fadas moderno, uma prova de que o amor pode sim superar todas as barreiras, quebrar todos os contratos e transformar os corações mais endurecidos. Eles eram a prova de que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas nos laços que construímos, nas pessoas que amamos e na família que criamos. A mansão Castellani, que antes era um símbolo de poder e solidão, agora era um farol de amor, um lugar onde a felicidade reinava soberana e onde a história de um milionário e uma empregada se transformou em uma lenda de amor verdadeiro, que inspirava a todos que a conheciam. E assim a vida seguiu seu curso na mansão Castellani, com Victor e Clara construindo um futuro sólido para Miguel, ensinando-lhe os valores do amor, do respeito e da dignidade. Eles sabiam que a vida ainda lhes reservava desafios, mas tinham a certeza de que juntos, com o amor que os unia e a família que haviam construído, poderiam superar qualquer obstáculo. A história deles era um lembrete de que, às vezes, os maiores tesouros da vida são encontrados nos lugares mais improváveis, e que o amor verdadeiro é a maior de todas as fortunas, capaz de transformar vidas e de construir um legado que transcende o tempo e as convenções sociais. E assim, a história de Clara e Victor Castellani se desenrolou, mostrando que o destino, muitas vezes, tem planos que a lógica e as convenções sociais jamais poderiam prever. O que começou como um encontro proibido, uma noite de tempestade e vulnerabilidade, floresceu em um amor que desafiou todas as expectativas. Clara, a jovem empregada que carregava a inocência e a força da simplicidade, e Victor, o milionário frio e calculista, preso em sua própria torre de poder, encontraram um no outro não apenas um parceiro, mas a alma gêmea que preencheu o vazio de suas vidas. A jornada deles foi repleta de obstáculos: o medo, o julgamento social, a humilhação de um contrato sem amor e as intrigas de quem não conseguia aceitar a felicidade alheia. Mas, a cada desafio, eles se fortaleceram. A presença do pequeno Miguel, o fruto daquele amor inesperado, foi o catalisador que derreteu o gelo no coração de Victor e deu a Clara a coragem de lutar por sua dignidade e por sua família. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou nos títulos de nobreza, mas na profundidade dos laços que construímos, na sinceridade dos sentimentos e na capacidade de amar e ser amado, independentemente das circunstâncias. A história de Clara e Victor nos ensina uma lição valiosa: que o amor verdadeiro não se curva diante das diferenças sociais, não se intimida com o poder e não se deixa abalar pelas fofocas. Ele encontra seu caminho, muitas vezes nos lugares mais improváveis, e tem a capacidade de transformar vidas, de curar feridas e de construir um legado que vai muito além de qualquer fortuna material. Eles provaram que um coração puro e uma alma resiliente podem sim conquistar o mundo, especialmente quando encontram um parceiro que está disposto a derrubar seus próprios muros para construir um futuro juntos. A mansão Castellani, que antes era um símbolo de solidão e de aparências, hoje é um lar vibrante, cheio de vida, risadas e o calor de uma família unida. Victor e Clara, com Miguel crescendo ao lado deles, continuam a escrever sua história, um capítulo de cada vez, mostrando ao mundo que o amor, quando é verdadeiro, é a maior das fortunas, o mais precioso dos tesouros, e que às vezes é preciso uma tempestade para revelar a beleza de um novo amanhecer. E você, o que achou dessa história de superação e amor? Deixe seu comentário aqui embaixo, nos dizendo qual parte mais te tocou e o que você aprendeu com a jornada de Clara e Victor. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante e compartilhar com seus amigos e familiares. Que a luz do amor e da esperança ilumine sempre o seu caminho. Um grande abraço e até a próxima história.